Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você vai estar vendo esse vídeo. Eu tô gravando aqui de manhã, acabei de deixar meu moleque na escola, graças a Deus, com muita saúde. E turma, hoje quero falar pra você que às vezes está pensando em entrar no mercado imobiliário, tá em dúvida, não sabe por onde começar. Para você que já está no mercado imobiliário e está meio ali perdida, está tentando se encontrar. E para você também que já está no mercado há bastante tempo, já tem algum resultado, já tem alguma performance, mas ainda não entendeu ou tem dúvida, né, sobre aonde está o grande segredo dos grandes profissionais corretores de imóveis, né? E o que de fato faz diferença nessa atividade. Então eu vou começar aqui falando principalmente para aquelas pessoas que não são do mercado imobiliário, tá? Para elas entenderem um pouco da lógica do negócio. Então, galera, o que de fato torna você apto ou apta a atuar no mercado imobiliário? Muita gente acha que a habilidade comercial, né, ela está diretamente ligada ao nosso negócio e, obviamente, né, a nossa atividade ela é uma atividade comercial, então habilidades comerciais são, de fato, sim, muito importantes nesse negócio. Se você não as tem, você precisa desenvolvê-las. E aí entra um mito, né, não do mercado imobiliário em si, mas um mito do profissional do comercial em geral, que é aquele mito do fulano de tal é extrovertida. Fulano de tal fala bem. Fulano de tal fala muito. Daria um ótimo vendedor ou uma ótima vendedora. Esse talvez seja o maior mito do profissional comercial, e aí entra de qualquer área, não só do mercado imobiliário. É esse profissional que fala muito, fala demais, extremamente extrovertida, né? Cara de pau. Esse é um dos maiores mitos que tem. Por quê, galera? Porque esse tipo de pessoa, e aí talvez você aí do outro lado tá me ouvindo, já lembrou daquele amigo, daquela amiga, daquele vendedor, daquela vendedora, que era muita conversinha, e todo mundo parece que sente o cheiro de que lá vem fulano querer me vender. Não, lá vem ciclano querer me empurrar um negócio, né? E para mim esse é um dos maiores mitos do profissional comercial em geral. Eu não acredito que profissionais que falam demais ou que são muito extrovertidos têm mais facilidade em trabalhar com comercial. Eu acredito que tem sim uma certa facilidade, entre aspas, no quesito lidar com pessoas diferentes, né? Então é o tipo de pessoa que na vida, né, pessoal, ela já fala com muita gente, então acaba que ela consegue lidar com gente completamente diferente uma da outra. Isso é um ponto interessante, porém, se essa pessoa não aprender a falar na hora certa e saber segurar a língua, essa pessoa vai ter muita dificuldade em construir um negócio. Eu falo isso porque eu conheço várias pessoas que entraram no mercado imobiliário porque conversam demais, se relacionam bem, conseguem se relacionar, mas não aprenderam a controlar a língua. Então, eu acredito sim que essas pessoas que têm essa pegada extrovertida, elas têm essa facilidade, esse camaleão social, né? Eu consigo falar com um cliente A e consigo falar com um cliente D ali, né? Eu consigo me locomover bem ali, beleza? Mas se você não souber controlar a sua língua, se você não souber falar quando necessário e quando falar o suficiente, muito provavelmente você vai se enrolar com a própria língua, né? Isso é bem comum nesses profissionais aí comerciais, né? Muito comum, muito comum. Talvez você tá me ouvindo aí, você tá lembrando de vários. Então, essa não é a principal habilidade, obviamente, desse comercial. Para mim, a principal habilidade não é não ser tímido, não é... Inclusive, tem vários profissionais tímidos que performam muito bem no mercado imobiliário, apesar da timidez, ou por causa da timidez. Aí vem um ponto interessante, porque às vezes a timidez ela está relacionada às vezes com a pessoa saber ouvir. E essa
é a principal característica de um comercial de alta performance, né? É aquela pessoa que sabe ouvir, sabe a hora certa de falar, e quando fala é cirúrgico, cirúrgica. Vai no ponto certo. Por quê? Ouve mais, sabe ouvir, sabe escutar, capta os pontos ali de conexão e vai direto ao ponto. Esse tipo de profissional, para mim, é o profissional de alta performance, porque ensinar a falar, ensinar a ser esse camaleão social é mais fácil do que ensinar a segurar a língua. Falo isso por experiência própria. eu fui uma criança tímida, tá? Pode não parecer, mas eu fui essa criança tímida. Eu sempre fui mais na minha, sempre fui o amigo dos nerdões da escola, sempre fui esse cara. Mas ao mesmo tempo eu sempre soube conviver em diferentes grupos. E conforme o tempo foi passando, eu fui entendendo que para que eu pudesse me destacar, eu precisava me soltar um pouco mais. E isso fui me soltando, fui desenvolvendo habilidades para me soltar. E então, só deixando bem claro que isso não é uma característica natural minha. Eu nunca fui essa criança extrovertida, né? Meus pais aí podem confirmar essa informação. Então foi uma habilidade que realmente eu fui desenvolvendo ao longo do tempo e aprendi a me soltar. Então eu Alexandre, acho, por experiência própria e por ver em outras pessoas isso também, é mais fácil ensinar um tímido a se comportar de maneira mais extrovertida quando necessário do que ensinar um extrovertido a segurar a língua, tá? Isso é fato, isso é fato. Então, se você é extrovertido, o desafio que você tem de segurar sua língua, né, é elevado. É elevado, é possível sim. Eu acredito que o extrovertido que consegue segurar a língua vira uma máquina. E o tímido que consegue soltar a língua também tende a virar uma máquina. O tímido que solta a língua, para mim, é mais fácil porque ele já tem a habilidade de ouvir aguçada. O extrovertido, ele precisa desenvolver essa habilidade de ouvir e, quando falar, ser mais cirúrgico. Isso, para mim, pelo que eu observo, é mais complexo, mas, obviamente, pode ser alcançado também. E aí vem, para mim, a principal característica do corretor de alta performance, que é a disciplina. E aí isso vale para absolutamente qualquer coisa que a gente vai fazer na vida, né? Seja as coisas mais banais até as coisas de mais alta performance. Se você não tiver disciplina, a coisa de fato nunca vai acontecer, né? Então, o que é criar? O que é disciplina, né? Disciplina é você se propõe a algo e você de fato vai fazer o necessário para poder cumprir aquilo, né? Aconteça o que acontecer. Se você acorda de bem humor ou de mau humor, você vai executar e aquilo faz parte da sua rotina. Então, o desafio é conseguir criar uma rotina produtiva. Essa, para mim, é a principal diferença entre quem performa e quem não performa no mercado imobiliário. O corretor que consegue criar uma disciplina de trabalho, e aí eu posso entrar mais no mérito, né, em relação a qual trabalho, né? Pô, é disciplina de marcar a visita de cliente comprador? Pô, se você entende um pouco de mercado imobiliário, de alta performance, de carreira, enfim, a nível mundial, você já sabe que trabalhar o cliente comprador, a rotina de trabalho do cliente comprador não é a mais inteligente a se fazer no médio e longo prazo, né? No curto prazo até faz sentido, mas no longo prazo, na construção de carreira, é um caminho inviável. Então, como que você vai construir isso, né? Como que você vai fazer isso? Então, talvez você já tenha percebido, né? Os corretores de mais alta performance têm uma disciplina de execução, principalmente no que diz respeito a proprietários, né? A prospecção de novos proprietários, e esse é o grande desafio. Então, se você é uma pessoa que já tem disciplina em algumas áreas da sua vida, então, por exemplo, Alexandre, eu sou muito disciplinado com alimentação, eu sou muito disciplinada com academia, eu sou muito disciplinado com estudo, eu sou muito disciplinada na minha rotina com a minha família, com os meus filhos. Enfim, criar essa disciplina, criar essa previsibilidade é fundamental para você se tornar um corretor, uma corretora de alta performance. Não tem como você atuar em alta performance no mercado imobiliário
sem essa disciplina. E aí, trago para vocês o seguinte. Qual que é o grande desafio, né, de criar essa disciplina? Porque o corretor, ele começa ali a desenvolver a atividade, começa a conseguir ali as primeiras captações, e logo quando o negócio começa a dar sinais, né, de evolução, de crescimento, o corretor, ele começa a diminuir a dinâmica, né, de prospecção, de captação de imóveis, e começa a querer trabalhar aqueles clientes compradores, focar em um imóvel A, B ou C, que está, enfim, dando mais cliente e tudo mais, e deixa de lado as tarefas de prospecção, que é o que a gente tem que fazer todo dia, né? Então é como se fosse... É como tomar banho. Você tem que tomar banho todo dia, não interessa. Tomar banho faz parte da sua rotina. E por que tomar banho faz parte da sua rotina? Porque tomar banho é algo que você precisa fazer para que, primeiro, todo mundo que você conhece toma banho. Então, você não tomar banho já é estranho. Então, dentro do ambiente, é estranho não tomar banho. Então, um corretor que está dentro de um ambiente que todo mundo está trabalhando, prospectando proprietários, esse corretor, ele vai ser anormal, ele vai ser fora do padrão se ele não prospectar proprietários. Então isso vai incomodar e isso naturalmente vai fazer você querer buscar proprietários. Então isso é uma forma de você se incomodar. Outro ponto é, se eu não tomo banho, eu começo a feder dali a 2, 3 dias. Então eu começo a espantar as pessoas de perto de mim. As pessoas já não querem ficar perto de mim porque eu tô fedendo, eu não tô tomando banho. Então o corretor que não tem essas práticas de prospecção, práticas produtivas frequentes, ele naturalmente começa a o quê? Espantar os colegas, porque os colegas falam, opa, eu não quero trabalhar com esse cara, porque esse cara não faz o que ele deveria estar fazendo. Eu quero fazer parceria, eu quero trabalhar com um corretor que está performando, com um corretor que está criando disciplina. Eu não quero trabalhar com um corretor que é indisciplinado. Eu não quero trabalhar com um colega que não entrega um mínimo. Se ele não está entregando o mínimo para o negócio dele, imagina fazer uma parceria comigo. Tô ferrado, não vou trabalhar. É como tomar banho, né? Então todo mundo vai perceber. Então isso é muito importante. Por isso o controle da atividade exposto é muito importante para valorizar quem está criando rotina e para quem não está criando rotina, falar assim, nossa, mas o fulano toma banho todo dia, cara. Cara, quer saber? Vou conversar com o fulano. Deixa eu entender como é que ele toma banho todo dia, porque eu quero tomar banho todo dia também. Eu tô me sentindo incomodado de não tomar banho todo dia e tá todo mundo vendo que eu tô fedendo. Eu preciso tomar banho todo dia. E aí, então, se você traz para comparação, né, de você não prospectar proprietários, de você não fazer primeiras reuniões com proprietários todos os dias, você vai perceber que é loucura. É igual não tomar banho, é igual você não almoçar, não tomar café da manhã, não faz sentido. Você vai ficar desnutrido, enfim, não encaixa no nosso mundo moderno, né? Então, e por que isso se dá? Por causa do ambiente, porque você quer construir algo maior para sua família, para sua vida. Então você precisa criar essa disciplina. E os corretores que mais performam criam essa disciplina, desenvolvem essa rotina. Então se você já tem uma rotina estabelecida na sua vida, e todos nós temos em algum grau, mas se você é uma pessoa que tem um grau além de disciplina, ou tem uma disposição a criar uma disciplina, a criar uma rotina, se você entrar no mercado imobiliário e conseguir aplicar uma rotina de prospecção e acompanhamento dos seus clientes, é batata que você vai ser bem sucedido, bem sucedida. Quem não consegue performar no mercado imobiliário, normalmente trabalha reativo, né? O que é trabalhar reativo? Trabalhar reativo é aquele corretor, aquela corretora que trabalha quando a demanda surge, né? Então, um amigo meu quer vender, aí eu vou lá e trabalho. O cliente comprador me ligou, aí eu vou lá e atendo, né? Eu não estou criando oportunidades do negócio acontecer. Eu estou simplesmente sendo reativo o tempo inteiro. Esse trabalho de reação, de reatividade, é um trabalho insustentável que no médio e longo prazo vai fazer esse corretor de imóveis faturar cada vez menos. E às vezes o corretor até consegue manter o faturamento, mas no médio e longo prazo, essa manutenção de faturamento, com inflação, com tudo mais, a receita só vai caindo e não faz sentido. Então, a carreira do corretor ela é crescente, uma vez que você tem disciplina de executar o seu trabalho. Gente, o que é disciplina? Você tem duas opções
a nível de trabalho, você tem duas opções. Ou você cria a sua rotina de trabalho, e aí você vai ser extremamente bem sucedido no que você quiser fazer na sua vida, não é só na corretagem, é absolutamente qualquer coisa. Ou você vai ser pago para cumprir uma rotina que você não consegue criar sozinho. E aí você vai assinar uma carteira, e aí você vai ter que chegar todo dia no escritório às 9 horas, às 8 horas da manhã, e vai sair às 18. E aí alguém vai impor uma rotina em você, porque você não tem disciplina suficiente para criar a sua própria. É assim que funciona. E aí você vai ser remunerado conforme o quão bem você consegue executar aquela rotina e evoluir ao longo do tempo. Se você não evoluir, você vai perder o emprego para outra pessoa. No mercado imobiliário, você cria a sua própria rotina. Isso é maravilhoso, isso é lindo na teoria, mas na prática, se você não conseguir criar, você vai ser extremamente frustrado no médio e longo prazo. Então, gente, aproveitem a oportunidade que vocês têm. A profissão de corretor, de corretora de imóveis, ela é a única profissão que eu conheço que consegue prover para vocês um resultado totalmente acima da média, com um baixíssimo investimento no negócio, um baixíssimo investimento em educação, o que é até uma pena, né? Porque eu acredito que é uma profissão que deveria cobrar até mais caro para que as pessoas fizessem parte, para que elas de fato valorizassem. Tenho certeza que se a gente tivesse um TTI mais caro, as pessoas se esforçariam muito mais para performar, elas não desistiriam tão fácil. E vide, eu enquanto franqueado, eu vejo, né, os franqueados eles não desistem fácil. Os corretores, na primeira dificuldade, eles já apertam o botão de eject, né? E nada na vida é simples, né? Você precisa de ter disciplina, ter execução, e precisa de executar ao longo do tempo para o resultado aparecer, né? Tem gente que, não, eu sou disciplinado, Alexandre, vamos lá. Eu vou malhar uma semana. Aí malha uma semana, não mudou nada. Cara, porra, não vai mudar nada em uma semana, cara. Malha 1 ano, 2, 3, 4, 5, todo dia. 1 hora, 1 hora e meia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Daqui a 1 ano, vamos analisar o resultado. Daqui a 3 meses, vamos analisar. Pô, já deu uma melhorada. Daqui a mais 6 meses. Daqui a 1 ano, 2, 3, 4, 5. É uma evolução. Mas se você... eu vou malhar. Não, eu vou me colocar. Eu vou ficar 1 ano fazendo um negócio. Vou botar 1 ano. Cara, daqui a 1 ano, beleza. Você vai ter melhorado, mas porra, é 1 ano, cara. Quanto tempo você tá aí? Você ficou trabalhando com A, B, C, D, F, G na sua vida e você não conseguiu construir nada. Ou construiu pouca coisa. E se arrepende, talvez, de não ter conhecido uma oportunidade como o mercado imobiliário mais cedo na sua vida. Só que você conheceu agora. Agora é a hora. Não existe tempo certo e tempo errado. Pega, abraça e vai para cima. Sem preguiça, sem medo. Executa. Cria disciplina, cria rotina. Entra dentro de um ambiente em que as pessoas já estão executando. Já estão fazendo o que tem que fazer todo dia. E aí você vai colocar, vai executar todo dia e ficar sem tomar banho, galera. Não dá. Ficar sem comer, não dá. Tem que ser todo dia. Tomar banho todo dia. Conhecer proprietário todos os dias. E isso vai fazer você criar um negócio que talvez você nunca imaginou ter na sua vida. E você pode ter como corretor, como corretora de imóveis e construir um resultado muito legal. E dentro de uma rede igual a Remax que te possibilita ter um plano de carreira, é maravilhoso. Então, para você aí que assistiu o vídeo até aqui, se inscreve no canal, deixa um like, deixa um comentário, vê se faz sentido. Espero que eu tenha te ajudado, aberto seus olhos aí em relação ao que de fato faz um corretor, uma corretora de imóveis ser bem sucedido no médio e longo prazo. Espero que eu tenha contribuído na sua jornada e falou!